Nas últimas semanas, os latino-americanos conviveram com alguns arremedos de eleições em países onde a esquerda domina. Falar em arremedo de eleição em país sob o domínio da esquerda é praticamente uma redundância, é reiterar e insistir que não há como falar em liberdade em um país que aceita ser dominado pela esquerda. No caso, as eleições foram na Nicarágua e na Venezuela. E é importante que você entenda que as duas eleições fraudulentas, marcadas por corrupção, por negação da liberdade, foram apoiadas e os seus resultados saudados pela esquerda brasileira, inclusive pelo Lula e pelo PT. Todos nós temos um profundo apreço pela liberdade e pela democracia. O grande problema é que, por conta da liberdade e da democracia, existem grupos políticos que usam a liberdade e a democracia para implementarem ideias que buscam exatamente negar a liberdade e a democracia depois quando chegam ao poder. A esquerda, via de regra, usa as eleições para chegar ao poder, quando não por armas, mas quando chega pelo voto, ela não aceita a alternância de poder. Não existe esse conceito de liberdade e de pluralidade dentro da esquerda. O hegemonismo de um partido é fundamental para instaurar a destruição em toda a estrutura e em todo o tecido social. Onde começa a destruição? A destruição da liberdade começa exatamente no processo político, que, digamos, é a parte visível desse processo de deterioração. Mas, quando a esquerda chega ao poder, ela parte principalmente pela negação da liberdade individual. Esse é um aspecto importante. Pela negação da liberdade de culto, ela parte do princípio de controlar, censurar a internet e as redes sociais. É outro problema sério que nós temos que estar atentos. Mas a esquerda é mais perversa ainda, porque no seu conjunto de ações ao chegar ao poder, ela inibe a manutenção da liberdade individual. E esse é um problema que eu gosto de enfatizar. A esquerda propõe o desarmamento dos cidadãos como norma? Sempre. Ou vocês acham que se o povo cubano tivesse armas, eles aceitariam ser dominados e escravizados pelos Castros? Na Venezuela, só quem tem armas são as milícias chavistas. Na Nicarágua, quem tem armas são os grupos sandinistas que atuam como verdadeiras hordas criminosas sob o comando do Ortega. Portanto, as duas eleições que aconteceram recentemente na Nicarágua e na Venezuela foram consideradas por mecanismos e organismos internacionais como fraudulentas e negação da liberdade. Mas ainda assim, e isso é realmente preocupante, ainda assim a esquerda brasileira tratou de aplaudir tais farsas que implicaram na prisão de opositores, que implicaram na morte de pessoas que ousaram enfrentar esses regimes e esses sistemas esquerdistas de opressão e de morte. Nós temos que prestar muita atenção. Sempre que a esquerda chega ao poder, quer pela via revolucionária, quer pela via eleitoral, ela cria mecanismos para não abandonar o poder de jeito nenhum. O que aconteceu aqui no Brasil foi realmente obra de Deus, porque do contrário, nós estaríamos hoje nos encaminhando a passos céleres para sermos uma republiqueta comandada por facínoras, como é o caso da Venezuela, da Nicarágua, como está se encaminhando para ser o Peru, a Bolívia, Cuba e tantos outros infernos onde a liberdade pessoal não existe, onde a liberdade pessoal é apenas um conceito que ficou no passado, destruído por quem, quando na oposição, se valeu exatamente da liberdade e das promessas de um novo tempo. Esse novo tempo, quando chega, é um novo tempo de opressão, medo, terror e morte. Pense nisso enquanto eu lhes digo até amanhã.